Eita, que vai começar um videozinho novo, bonitinho. Deixa eu me posicionar. Já é, arrumar o cabelo, já era. Fala galera do canal, vídeo novo começando. E nesse vídeo aqui, atendendo a pedidos, eu vou fazer um comparativo e vou dar a minha opinião entre alguns sticks, sendo eles: vale mais a pena o Valkyrie Y6 ou o Game Stick X2 GD10. E daqui a pouco eu vou fazer uma observação sobre esse menininho aqui. Mas tá, qual que será entre os dois é a melhor opção? Você quer saber a minha opinião? Fica aí comigo, meu nome é Jackson Ferreira e vocês estão no meu canal, Onde é que eu tô? E meus maninhos e minhas maninhas, claro que antes de eu falar desses dois aparelhos, eu vou pedir pra você deixar aquela gorjetinha. Então se é a primeira vez que você tá vindo aqui, ou se você já veio e ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever clicando no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa aquele like pra me ajudar e se você quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, vamos falar desses dois aparelhos. Bom galera, como vocês sabem aqui que o meu compromisso é direto com a verdade, porque eu não tenho parceiro, eu não tenho vídeo patrocinado, então tudo que eu compro é com meu dinheiro e tudo que eu faço é de coração pra vocês. Quando eu fiz uma observação lá no começo entre o Valkyrie Y6 e o Game Stick X2 e GD10, quando eu falei que ia fazer uma observação aqui galera, é o seguinte: na minha opinião, na minha humilde opinião, o Game Stick GD10 é a mesma coisa do X2. Sério, eu não vi diferença. E olha que eu testo vários retro gamers. Então essa observação aqui que eu tô fazendo pra vocês, quando eu me referir ao X2 ou GD10, o mesmo vale pros dois, porque é a mesma coisa. Só tem alguma diferençazinha ali no preço, tá? Bom galera, começando agora o comparativo, vamos falar logo diretamente do aparelho. Quando eu falo do aparelho, é do aparelho em si. Por exemplo, esse aqui é o Game Stick Valkyrie Y6, tá vendo? Ele lembra meio que um controle, ele é bem bonitinho. E esse aqui é o Game Stick X2. Tratando-se de aparelho, eu confesso que o gosto vai ser particular, mas eu acho o Game Stick Valkyrie Y6 um pouco mais bonitinho, sério, pra mim ele chama mais atenção, sabe? Ele é maneirinho, eu gostei desse estilo de console, não que esse aqui não seja maneiro, mas isso é puramente estética, então nesse começo de comparativo eu ficaria com o Y6. Bom, falar de comparativo, não tem como falar de comparativo sem falar de preço. Bom, eu tô gravando esse vídeo agora em junho de 2023 e na data de hoje, o Game Stick X2 de 128 GB tá saindo R$ 170,71 no AliExpress. Já o Valkyrie Y6, ele tá saindo R$ 232,90. Lembrando que os dois são equivalentes, tá? Eu tô comparando ambos de 128 GB. Bom, vamos falar de interface. Aqui pra mim, cara, sem maldade, pra mim o Game Stick X2 ou GD10, ele é muito mais bonito, muito mais clean do que o Valkyrie Y6. Não que o Y6 seja ruim, só que eu acho que ele é muito simples. Os caras poderiam ter caprichado um pouco mais. A interface do GD10, ela tem aquela pré-tela, né, que é a seleção dos emuladores, onde você escolhe o emulador que você quer. Quando você entra no emulador que você quer, você vai para a lista e você escolhe o jogo que quer nessa lista. Já no Valkyrie Y6 não tem essa pré-tela de emuladores, ele já cai direto, na hora que você liga já é direto na tela de lista. E o que confunde um pouquinho, porque às vezes, por exemplo, você tá lá pesquisando jogos de PlayStation, sem querer você dá um toquezinho pro lado, você já mudou de emulador, você já tá num, sei lá, no Super Nintendo e você nem percebe. Você percebe quando vê os jogos. Opa, esse jogo não é de PlayStation. Então eu acho a interface do GD10 Game Stick X2 muito melhor, muito mais intuitiva do que a do Y6. Emuladores. Galera, aqui eu quero fazer uma observação bacana pra vocês, que é assim, esses aparelhos, ele tem algumas diferenças. Por incrível que pareça, você pode comprar uma unidade, tanto de Y6 ou de Game Stick, que tenha mais emuladores ou que tenha menos emuladores que esses que eu tô falando. Por exemplo, eu sei que nos Game Sticks, eles vêm com jogos de Atari, eles vêm com aqueles... Verex, enfim, são os emuladores de uns jogos que eu confesso que eu não jogo, que são muito antigos, mas ele tem algumas diferenças aí. Só que eu sempre pontuo os mais importantes, o que eu, pelo menos, desculpa, o que eu julgo mais importantes.
Biblioteca de jogos. Galera, aqui mais uma vez o GameStick X2 dá lavada no Y6. Cara, eu me decepcionei com a lista de PlayStation do Y6 aqui, mas tem algumas diferenças no qual a gente vai pontuar agora. Cara, a biblioteca de jogos de PlayStation aqui no Y6 só tem 55 jogos, contra mais de 100 aqui no GameStick X2. Já por sua vez, a lista de Nintendo 64 aqui é melhor do que a lista de Nintendo 64 aqui no GameStick X2. É bem complicado quando a gente fala desses sticks ou de retro game no modo geral, porque parece que eles nunca vêm iguais. É porque, como eu já falei em outro vídeo, eu preciso pontuar aqui. Como esses aparelhos não são aparelhos certificados, eles não têm um controle de qualidade, então às vezes a minha unidade pode vir com algumas diferenças da sua unidade. E mano, isso é normal. Por incrível que pareça, eu que compro vários retro gamers, cara, é normal. Às vezes eu tenho dois GameStick GD10 e os dois têm diferença, vai entender. Só que assim, agora trazendo e classificando, pontuando, eu acho que no modo geral, a biblioteca de jogos do GameStick X2 GD10 é melhor do que a do Y6. Isso é a minha opinião. Desempenho. Galera, aqui que se divide, que cria tipo um divisor de águas entre esses dois consoles aqui, entre o Y6 e o GameStick X2 GD10. Por incrível que pareça, ambos vêm com o mesmo processador, que é o A-Game ou iGame 905 X2, é o mesmo processador os dois. Ambos têm DDR3 e 2 GB de memória RAM. Só que eu não... ambos também vêm com Emuelec 4.3. Só que eu não sei o que acontece, que sim, o Y6 ele é melhor que o X2 e o GD10. Eu vou levantar para falar isso para vocês. O GameStick Valkyrie Y6, ele é melhor em desempenho do que o GameStick X2. E isso aqui não é só uma opinião, não é um achismo, eu tô constatando isso aqui. Lembrando que, por incrível que pareça... Não, daqui a pouco eu já vou falar de problemas. Mas vamos lá. Lembrando que eu testo vários retro gamers aqui. Então eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre isso aqui. Não é uma opinião de um cara que acha. Eu tenho os dois, galera. Eu tenho um aqui, eu tenho outro aqui. Eu tenho outro GameStick 4K ali, que é o mais antigo. Eu tenho o GD10. Enfim, eu tenho outros retro gamers aqui. Então quando você começa a ter várias unidades, vários aparelhos diferentes, você consegue ter percepções ali de coisas funcionando. Por exemplo, o Nintendo 64 e o PlayStation, ele funciona muito melhor aqui do que aqui. Isso é uma opinião minha, tá? Lembrando que ambos têm suas limitações e é o próximo tópico que a gente vai tocar. Mas bom, falando diretamente para vocês, galera, eu não tenho dúvida. O Y6 é melhor em desempenho do que o GD10 e o X2. Bom, rapidamente eu preciso falar sobre conectividade dos dois aparelhos aqui, lembrando que os dois aparelhos, eles têm adaptadores wireless para os seus controles, eles não são Bluetooth. Fala que tem Wi-Fi, eu nunca consegui conectar no Wi-Fi. Quem conseguir pode até comentar aqui embaixo, ó, Jackson, eu consigo tranquilo. Eu pelo menos nunca consegui e o meu compromisso aqui com vocês é com a verdade. Porém, também, galera, sinceramente eu não vejo necessidade de conectar Wi-Fi aqui, tá, galera? Isso é só uma opinião minha, eu não vejo necessidade. Bom, vamos falar de problemas, porque nem só de água e sombra fresca vive o homem, né? Vamos falar de problemas. Galera, com o meu GD10, eu testo há muito tempo o GD10, inclusive foi um dos vídeos que eu fiz aqui no canal de mais relevância, né? Eu nunca tive problema, eu tenho ele por muito tempo, ele funciona muito bem, com as suas limitações, e eu já vou falar disso, só que eu nunca tive problema nenhum. Pra quem me segue no canal, viu que com a minha unidade de X2 eu tive problema de perca de desempenho depois de um tempo jogando. Ou seja, parece que o aparelho esquenta e ele começa a apresentar algumas lentidões em qualquer jogo. Porque você aí do outro lado vai falar, ah, Jackson, mas isso acontece com jogos 3D pesados, jogo tipo de Dreamcast, de Nintendo 64? Isso acontece com qualquer console, aqui no X2. Eu tô jogando ali, tal, e ele começa a perder desempenho, fica mais lenta. Coisa que não aconteceu aqui no Y6. A gente tem sim jogos, por isso que agora eu vou entrar na parte de limitações,
que funcionam com alguma dificuldade. Por exemplo, Nintendo 64. Você vai jogar um Mario Tennis. O jogo ele até começa numa velocidade normal, depois de um tempo ele vai apresentando algumas lentidões. Porém, não é um problema único e exclusivo do aparelho. Eu sei que isso é problema de arquivo, porque eu já testei alguns jogos aqui, o 007 GoldenEye eu testei aqui. Ele estava apresentando lentidão, eu fui lá, excluí esse arquivo e adicionei outro jogo. Inclusive, se você quiser adicionar jogos, tem vídeo aqui no canal ensinando para outros retro games e o procedimento é o mesmo. O procedimento de outros retro gamers serve aqui. Continuando aqui, eu troquei o arquivo do 007 e funcionou tranquilo, eu não tive esse problema, ele não se repetiu. Porém, eu sempre trago aqui a opinião de quem vai comprar e não vai mexer em nada. Só vai comprar, espetar na televisão e jogar. Não de quem vai ficar mexendo. Isso aí é um vídeo para um outro público, que é um público um pouco mais técnico, que depois eu posso fazer vídeos mais técnicos, tá? Mas bom, voltando pra cá. O desempenho aqui não cai. PlayStation 1, cara, por incrível que pareça, roda muito bem aqui no Y6. Não que no X2 ou no GD10 não rode, só que aqui é melhor. E aqui eu tenho um pouco de perca de desempenho, inclusive no GD10, tá? Só que no GD10 isso é só nos jogos mais pesados. Jogos de Super Nintendo, Mega Drive, eu já fiquei jogando quase que o dia inteiro e eu nunca tive problema. Bom, como já tô falando de problemas aqui, galera, quais são os problemas que eu tive aqui no Y6? Aconteceu 3 ou 4 vezes mais ou menos, eu tava jogando ali, e quando eu saio da tela de emulador, ele travou. Uma vez ele travou, ele saiu, ficou uma tela preta e não voltou mais. E a outra vez eu tava mudando de emuladores, colocando pro lado ali, ele do nada reiniciou. Aí eu comecei a jogar o jogo que eu tava jogando, eu não lembro qual jogo que era. Depois que eu saí do jogo, eu fiquei mudando de novo de emulador e de novo ele reiniciou, como se ele desligasse e ligasse. Eu tive esses problemas. Eu não tive problema jogando. Sei lá, eu tô jogando, do nada reiniciou. Não, foi nessa tela. Eu não sei que bug que foi, que bug que deu, mas aconteceu. No X2 foi problema de lentidão, no GD10 eu nunca tive problema, só tive de lentidão, porém depois de muito tempo jogando e jogando jogos pesados. Por exemplo, no GD10 eu já terminei, já cheguei no final, quase no final do Resident Evil Code Veronica do Dreamcast. Pô, é um jogo pesado, é um console pesado, rodando no stick, cara. Dreamcast rodando nisso aqui. Então eu consegui jogar por muito tempo o Resident Evil Code Veronica sem ter nenhum problema. Só no finalzinho ele começou a dar uns engasgos, mas o bichinho tava pegando fogo já. Bom, agora dando o meu veredito, o que eu acho que vocês devem comprar? Sinceramente, galera, eu nunca pensei que eu ia fazer isso falando de sticks. Pelo menos não passava assim num passado recente, não passava pela minha cabeça isso, de falar que esse carinha aqui, pra mim, eu acho que é uma melhor aquisição. Tem essa pequena diferença de preço aí, um custa 170, o outro 230, vamos falar assim, R$60 de diferença, no qual eu acho que vale a pena pagar aqui. Por vários motivos que eu falei aqui pra vocês. Desempenho dele é melhor, biblioteca de jogo, esse aqui é superior, porém a gente sabe que aqui a gente consegue adicionar jogos, tá? E claro, quando eu falo de biblioteca de jogos, isso é muito particular, tá? Porque eu tô falando dos jogos que eu mais jogo. De repente, pra você, os jogos que tem aqui, os 50, é mais que o suficiente. São jogos da sua vida, os jogos que você gosta. E de repente, os jogos que tem aqui, por mais que tenha mais, não tem nenhum que preste pra você. Então isso é muito particular. Agora, tratando do aparelho mesmo, sabendo que a gente consegue adicionar e excluir jogos, eu iria nesse aqui, se você tá pensando em comprar. Bom, galera, o vídeo é esse. Eu acho que o meu comparativo aqui, eu não gosto de dar um comparativo técnico, e sim um comparativo de um cara que usa, que gosta de trazer informação real pra vocês. E a minha opinião, mais uma vez, eu ficaria com o Y6. Não tô falando que o X2 é ruim, tá? Não tô querendo dizer isso. Infelizmente eu tive um problema com o meu Retro Gamer. Não tô querendo também desestimular você, porque, cara, sinceramente, por 200, 250 reais, você tá levando vários consoles pra casa, vários consoles que você pode carregar pra qualquer lugar, vários consoles que você consegue se divertir, você consegue jogar Super Nintendo, você consegue jogar Mega Drive, você consegue jogar PlayStation nisso aqui. Então, com esse valor, cara, qualquer um dos dois vale muito a pena. Então, mano, não desestimula. Se você tá pensando em comprar, compra qualquer um dos dois. Eu só dei a minha opinião aqui. E se você comprar, eu tenho certeza, se você gostar de videogame, você vai estar bem servido, você vai estar bem servida.
Bom, galera, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero de certa forma ter ajudado vocês com esse tipo de informação. Se mesmo assim persistir alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, no que depender de mim, no que eu puder ajudar, eu vou estar respondendo vocês. Pode me mandar e-mail também eu respondo, ou se você quiser me chama lá no Instagram, perguntando, link de compra, onde você comprou, onde é melhor comprar, você foi taxado ou não, pode perguntar que eu respondo pra vocês. Bom, agora eu paro por aqui para não tomar mais o tempo de vocês, eu agradeço para você que ficou até agora e mais uma vez eu vou pedir para você, se você não é inscrito, se você não é inscrita, dá aquela moral, clica no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa aquele like e se você quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, eu deixo um beijo, um abraço, paz e amor e até o próximo vídeo. Valeu, galera!